Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Do total desse volume, aproximadamente 97% está nos oceanos em estado líquido. E mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico conquistado pela humanidade, que possibilitou grandes conquistas, como a ida do homem à Lua e a descoberta de novos planetas, ainda é mais fácil realizar expedições de exploração do universo do que nas profundezas dos oceanos. E apesar de conhecermos várias espécies que vivem nos oceanos, a maioria delas são de regiões de menor profundidade, ou seja, onde a luz do sol ainda é incapaz de chegar. Mas é lá nas profundezas, nos lugares mais remotos do fundo dos oceanos, onde nem mesmo a luz do sol é capaz de chegar, que podemos dizer que moram os maiores mistérios da evolução das criaturas marinhas. Um lugar que esconde criaturas bizarras, diferentes de tudo que conhecemos e perfeitamente adaptadas para a sobrevivência na escuridão total. São animais que vivem a centenas de metros de profundidade em um abismo frio e escuro em condições extremas, o que os tornam tão raros e horripilantes. Mas com muita frequência se tem notícias de animais estranhos encontrados em praias, principalmente após desastres ambientais, como tsunamis. Já pensou você estar caminhando tranquilamente pela praia e de repente se deparar com uma criatura bizarra como essa? Tubarão duende. E quase todo mundo tem medo de tubarão. Não seria nem um pouco divertido de estar nadando na praia e de repente ver aquela barbatana vindo em sua direção. Agora imagine se por algum motivo o tubarão que estivesse vindo em sua direção fosse o tubarão duende. Com alguns registros de avistamento pela costa do Mississippi na Austrália, o tubarão duende costuma viver em profundidades de até 1.300 metros, mas pode ser encontrado em diversas partes do mundo. Desconhecido pela maioria das pessoas, o tubarão duende é ainda um mistério para a ciência. E apesar de não haver muitas informações a respeito desse animal, o que se sabe é que ele é um dos tubarões mais antigos existentes no mundo atual, sendo considerado por muitos cientistas como um fóssil vivo. Esse tubarão pode ser bem perigoso porque ele tem uma mordida bem assustadora. A sua mandíbula se projeta para frente no momento de capturar a presa, saindo totalmente para fora da boca dele. Não tem como não se assustar com uma mordida desse bicho. Ele costuma se alimentar de peixes e crustáceos que se movem rapidamente em meio às colunas de água que se formam pelas correntezas marítimas. Por isso, seu ataque precisa ser preciso e letal. Essa também é a única espécie de tubarão que possui uma coloração rosa quando está vivo. O corpo dele é quase transparente e é por isso que ele tem um aspecto rosado, devido aos seus vasos sanguíneos que ficam à mostra. E essa espécie, galera, pode chegar até 5,4 metros e pesar mais de 200 quilos. Com todas essas características bizarras, com certeza essa seria uma das espécies que você não gostaria de ter a infeliz coincidência de encontrar pelo mar. Polvo-dumbo. É muito comum que existam no mar criaturas muito parecidas com os animais que existem aqui em terra firme. Isso acontece com o cavalo marinho, por exemplo, que tem uma semelhança física com os cavalos. Mas aposto que um polvo misturado com um elefante você nunca viu. Com suas orelhas flácidas e imagem dócil, a evolução em águas profundas fez do polvo-dumbo uma espécie diferente de todas as outras. Ele costuma viver em águas profundas de 3 a 4 quilômetros e tem esse nome por conta de suas barbatanas que parecem orelhas. Ele já foi avistado em vários lugares do mundo, como Austrália, Califórnia e Oregon, e costuma vasculhar o solo marinho em busca de alimento, como krill e águas vivas. O polvo-dumbo é conhecido, além da aparência, por viver em profundidades extremas no fundo do mar. Ao contrário da maior parte dos polvos, ele engole a sua presa de uma só vez. Um ataque em massa desses seres aparentemente inofensivos pode ser fatal, já que essas criaturas, quando estão em grupos, costumam envolver a presa com seus braços repletos de ventosas, formando uma espécie de balão sobre elas. Isópode gigante. Com registros de avistamentos na costa da península de Yucatán, no México, os isópodes gigantes vivem em profundidades de até 1.050 metros. Esses crustáceos podem chegar a 60 centímetros de comprimento e são classificados como necrófagos, ou seja, aqueles animais que se alimentam de outros animais mortos e de substâncias orgânicas. Em outras palavras, é um tipo de barata marinha gigante, mas por ser do grupo de isópodes, é parente mais próximo do famoso tatuzinho de jardim. Um dos fatos mais curiosos desses
bichos é que quando as fêmeas estão com suas ninhadas, elas podem ficar em jejum por longos períodos. Pesquisadores já chegaram a afirmar que as fêmeas de isópodes gigantes podem ficar em jejum por até 5 anos. Como a base de sua alimentação são os restos mortais de outros animais, para não ficarem expostos a possíveis ataques de outros predadores, elas acabam ficando longos períodos sem se alimentar. Lophiformes. Esse peixe esquisito e pouco amigável já foi avistado na costa da Europa e no noroeste da África, em profundidades de 1.000 a 3.000 metros abaixo da superfície. Para atrair suas presas, os Lophiformes apresentam uma estrutura luminosa na cabeça, utilizada para atrair suas presas, para em seguida capturá-las através de um movimento com a boca extremamente rápido, em questão de milésimos de segundos. O prolongamento da lâmpada de sua cabeça é um tecido normalmente encontrado em espécies que vivem em águas mais profundas. Esse peixe tem uma incrível capacidade de projetar a boca e estender o estômago para engolir presas com o dobro do seu tamanho. Os exemplares de macho e fêmea são bem distintos nessa espécie. O macho tem cerca de 10 centímetros e não possui sistema digestivo nem a varinha luminosa na cabeça. Já a fêmea pode ser até 3 vezes maior, chegando a medir entre 20 e 40 centímetros. Peixe víbora. É encontrado normalmente em águas tropicais e temperadas ao redor do mundo em profundidades de até 2.800 metros. O seu maxilar inferior é uma forte evidência de que o peixe víbora é um predador marinho que deve ser temido e respeitado. É isso mesmo, galera, esse peixe pouco simpático é geralmente esquivo na dele, mas quando se revela pode fazer um verdadeiro estrago. Isso porque esse peixe detém o recorde de possuir os maiores dentes em comparação ao tamanho da sua cabeça, que são tão grandes que ele precisa abrir a boca para que os dentes fiquem na vertical e assim consiga capturar as suas presas. Pesquisadores acreditam que espécies maiores são exclusivamente piscívoras, ou seja, se alimentam apenas de outros peixes. E para você ter uma ideia, o peixe víbora é capaz de engolir peixes com mais da metade do comprimento do seu próprio corpo. Isso porque ele tem a estranha habilidade de baixar o esqueleto das guelras, o que permite que ele engula suas presas inteiras. Quimeras. Raramente observadas, as quimeras já foram avistadas na costa da Califórnia e no Havaí, e vivem em profundidades em torno de 500 a 3.000 metros. Um predador marinho que se alimenta basicamente de vermes, caranguejos e moluscos. A quimera tem uma morfologia muito similar à dos tubarões e raias, e assim como seus parentes, não possuem escamas. Além disso, seu maxilar superior está fundido ao crânio e sua barbatana dorsal tem um espinho ligado a uma glândula de veneno. Existem pesquisas que afirmam a existência de diferentes espécies de quimeras encontradas em diferentes profundidades. Essas criaturas não apresentam uma aparência muito amigável, por possuir uma mandíbula projetada para quebrar conchas em solos marinhos e olhos escuros e sem vida, como se realmente estivessem mortas. Esse peixe é considerado um fóssil vivo e é ainda misterioso em muitos aspectos. A quimera deve seu nome ao monstro da mitologia grega, uma criatura que era uma mistura de leão, cabra e dragão. Enguia pelicano. Encontradas em regiões de águas temperadas e tropicais de todos os oceanos, a enguia pelicano vive em aproximadamente 1.000 a 2.100 metros de profundidade. A enguia pelicano tem esse nome por possuir uma mandíbula inferior em forma de bolsa, lembrando muito a de um pelicano. A característica mais notável dessa enguia é sua enorme boca, por ser muito maior que o seu corpo. Sua boca pode ser aberta o suficiente para engolir um peixe maior que o seu próprio corpo. A enguia pelicano pode nadar em grandes grupos de camarões ou outros crustáceos com a boca aberta. E com essa estratégia, galera, ela é capaz de capturar um número relativamente grande de presas ao longo do caminho. Uma questão importante é que quando ela se alimenta, toda a água ingerida junto com as suas presas é expelida por suas brânquias. E como a maioria das criaturas de águas profundas, a enguia pelicano tem áreas do corpo que emitem luz ao longo das barbatanas dorsais e na cauda, podendo medir até 80 centímetros. Lula, vampiro do inferno. Esse pequeno vampiro marinho, como costuma ser chamado, devido à sua semelhança a um morcego, é encontrado nos oceanos Atlântico e Pacífico.
e é o único cefalópode capaz de viver em profundidade de 400 a 100 metros, que é considerado uma zona com pouca dissolução de oxigênio. Ela foi descoberta há mais de 100 anos, mas segue misteriosa quanto aos seus hábitos. O pouco que se sabe é que a lula vampiro se alimenta de grandes quantidades de pequenas partículas de detrito animal que flutuam pelos oceanos. Essas partículas são conhecidas como a neve marinha. A lula vampiro do inferno recebe esse nome devido ao vermelho brilhante em seu corpo. Ela possui 8 tentáculos ligados por uma membrana e cada um deles é coberto por espinhos. E além disso, galera, também possui órgãos de bioluminescência na parte interna dos tentáculos, utilizando flechas de luz para desorientar seus predadores. E não é só isso não, para ficar ainda mais assustadora, a lula vampiro ainda cola seus tentáculos uns aos outros, fazendo com que se pareçam ainda com asas de morcego. Engolidor negro. Agora, se você acha que você come muito, precisa conhecer a próxima criatura aqui da nossa lista. A gente está falando simplesmente de um dos animais mais gulosos do reino animal, o engolidor negro. Normalmente encontrado nas águas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, o engolidor negro é capaz de viver em uma profundidade de até 3.000 metros. E apesar de seu tamanho aparentemente inofensivo, que não passa de 10 centímetros, o engolidor negro é um peixe capaz de se alimentar de outros peixes muito maiores do que ele. É exatamente por causa dessa capacidade assustadora que ele é conhecido como o grande engolidor. É isso mesmo, galera. Esse pequeno peixe faminto só tem essa capacidade graças à sua grande mandíbula e à incrível elasticidade do seu pequeno estômago. Por viver em águas tão profundas, o engolidor negro, na maioria das vezes, come criaturas muito maiores do que ele. Mas isso pode ser uma atitude um tanto quanto arriscada, já que ao comer presas maiores poderá levá-lo à morte, com o rompimento do seu estômago. Tubarão-cobra. Dificilmente encontrado atualmente, há registros de aparições desse temido predador na costa da Austrália, Nova Zelândia e Japão, vivendo em profundidades entre 6.000 a 10.000 metros. Considerado um verdadeiro fóssil vivo pelos cientistas, existem fósseis dessa espécie que datam cerca de 80 milhões de anos, que nos mostram que o tubarão-cobra dos dias de hoje possui poucas alterações com relação aos seus ancestrais. A forma do corpo de um tubarão-cobra se parece muito mais ao de uma enguia, mas por possuir fendas branquiais é que os cientistas puderam classificá-lo como tubarão. Essa espécie rara de tubarão pode chegar a medir quase 2 metros de comprimento e possuir mais de 300 dentes afiados como facas, em um formato de gancho. Mas pode ficar tranquilo que a possibilidade disso acontecer é quase zero. É isso porque o tubarão-cobra costuma viver em profundidades que ficam além do alcance humano. Então você pode dar o seu mergulho de boa, sem se preocupar. Pelo menos um tubarão-cobra. Agora, se aparecer outra criatura aí, no meio aí dessa já é outra história. Mas você, o que achou da nossa seleção das criaturas mais horripilantes do fundo dos oceanos? E se você gosta desse tipo de vídeo e gostaria de ver outras seleções de criaturas bizarras, escreve aqui embaixo nos comentários e quem sabe essa sugestão vai aparecer no próximo vídeo. E aproveita também e siga a gente lá no CX, no Instagram, que a gente tá sempre postando muita coisa bacana para te manter informado sobre os assuntos extremamente curiosos do nosso universo. Ficamos por aqui então, curiosos. Até o próximo vídeo. Tchau!